Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 22 de outubro de 2024, uma terça-feira em São Paulo, dia nublado, apesar de quente aí por volta de 26 graus na capital paulista. Bom, hoje vamos lançar a luz aí na questão de Taiwan, tecnologias, semicondutores, a China vai invadir, não vai? Por que que os Estados Unidos fica tão louco com isto? Bom, hoje realmente nós vamos entrar a fundo neste assunto, hein? Veja, qual a diferença entre um investidor, um trader, um comprador, um vendedor, um consumidor e um curioso? Eu estou mais para curioso, né? Bom, veja lá. Investidor, em geral, ele passa a vida toda em ações, comprando ações que são papéis emitidos por empresas, hein? Mas geralmente o investidor ele sabe menos de geopolítica do que os nossos seguidores aqui do canal Luz do Fim do Túnel, não é mesmo? Imagine que o indivíduo comprou ouro quando era, digamos, US$ 300 há 10 anos, vai. Comprou um pouquinho de ouro lá. O valor monetário aumentou, hein? Agora vale US$ 1.600, aquela mesma quantidade. O dinheiro é assim, sempre há inflação. Mas o ouro é o mesmo de antes, só que ele vale mais. Mesmo se você considerar inflação e valorização da moeda, enfim. No caso de ações, a recomendação mais básica e geral é comprar na baixa e vender na alta, não é assim? Claro que economia não consiste apenas em ganhar cada vez mais dinheiro. Para muitas pessoas é simplesmente a vida isso, né? Mas a compreensão política de como as coisas funcionam, na política, veja, requer uma visão um pouco mais profunda, né? Um ponto de vista mais alto e mais amplo. Veja, então, para a política e para a visão política e também geopolítica, e também geoeconômica, né? Não é questão de dividir o mundo entre ricos e pobres, né? Não se trata de marxismo, luta de classes, ou de racismo, como os sionistas, né? De dividir entre branco e preto, entre judeus e palestinos. Não é uma questão de dividir entre fascismo e comunismo, entre direita e esquerda, socialista, capitalista, etc. É um tanto mais complexo do que isso, hein? Embora essas divisões tenham o seu sentido e a sua função e a sua finalidade, geopolítica é muito mais do que meras divisões maniqueístas, né? Veja, na economia você pode analisar e apontar tendências do mercado, né? Por exemplo, apontar um produto que está em alta ou em baixa, o que vai crescer, vai haver uma demanda ali, uma escassez acolá, uma safra melhor de milho, uma temporada de chuvas, uma crise no mercado XYZ, etc. Na política, você tem de conhecer a história das ideias, os processos históricos, as mentalidades, as elites, a natureza dos povos, o que está por trás do discurso do agente político, quais grupos estão unidos, quais são os blocos, quem quer apontar para o futuro, etc, etc, e o que ele pretende. Pode ser o caso, vamos dar um exemplo aí, um cara como Warren Buffett, vai, que é muito bem sucedido e faz certas coisas aí no mercado financeiro. Bom, ele está apontando, ele está revelando algumas coisas, hein? Veja que todo mundo daquele setor, lá do setor financeiro e financeirista, segue a risca, né? Quando ele faz, né? Por exemplo, ele vende aí 300 bilhões em ações, né? Bom, então outros aí que não são Warren Buffett, são especuladores aí, estão fazendo alguma coisa para que pareça ser uma coisa, né? Não é do nível do Warren Buffett. Bom, é muito comum a especulação aí no mercado financeiro, né? Inclusive o indivíduo pode fazer algo absolutamente falso para enganar os outros, né? E o analista pode até mesmo cair do cavalo, né? Mas o indivíduo que entende algo sobre política, sobre a dualidade das ideias, sobre a dialética toda, que tem capacidade de análise, ele precisa entender a parte mais profunda aí das coisas, a parte conceitual. Enxergar um cenário que contém, digamos, para um tipo de análise mais precisa. Veja, vamos falar aí nas últimas 3 décadas, vai. Enxergamos aí um processo que chamamos de globalização. Então, já entrando no assunto, após esse preâmbulo, veja, houve aí a criação e a consolidação nesse processo de globalização de cadeias de suprimentos globais. Veja, dentro dessa lógica, as principais decisões foram tomadas principalmente com base no menor custo de produção, né? Então a gente sabe, foi tudo enviado lá para a China,
onde havia uma imensa população pacificada, após uma era aí conturbada, que foi a era do Mao Tse-tung, e unida, né? E uma população e um governo altamente disposto a crescer economicamente. Veja, então, para dar um exemplo, veja, um par de jeans leves, Lee, Starope, né? Custava, digamos, 75 centavos, para produzir uma calça dessas nos Estados Unidos. Na China vai custar 5 centavos, hein? 15 vezes mais barato. Obviamente você vai montar as fábricas lá, vai levar para lá, vai levar a planta industrial para lá, as máquinas vão para lá, vai ser montado lá, e daí vai trazer as mercadorias para os Estados Unidos, em grandes containers, com milhões de calças, né? E vai vendê-las por 5, 10, 15 vezes do que você pagou lá, hein? Sem dizer que agora, hoje você pode até vender calças rasgadas, né? Como se fosse algo chique, né? Bom, a rasgada custa mais caro, bom, mas isso é outra coisa, né? Por aí vai. Questão de estética, né? Estética de mendigo e tal, né? Bom, voltando, ó, globalização então é ou era, porque já está mudando, hein? A grosso modo, veja, algo como você gastar na China e vender por 100, 200, 300 nos Estados Unidos. E daí você pega aquele lucro enorme, né? Aquela mais-valia gigantesca, volta com aquele lucro para a China e produz mais fábricas, né? Investe agora em uma fábrica de tinta para pintar a calça, lá, Indigo Blue, né? Você monta uma empresa de exportação, você diversifica e faz como o Matarazzo fez em São Paulo, né? Bom, o Matarazzo é o seguinte, esse italiano incrível, ele criava porco no quintal da casa dele, né? Aqui em São Paulo, ali perto do Parque Antártica, né? E daí começou a vender banha de porco. Ele já tinha uma certa criação de porco, ele entendia de criar porco, né? Daí ele descobriu que a banha era melhor conduzida e melhor, digamos assim, a embalagem de uma lata, né? Não sei se era de 20, 25 quilos. Bom, ficava melhor para vender, era uma quantidade maior e custava barato, né? Bom, daí ele criou uma fábrica de latas, né? Já são duas produções, uma de porcos e outra de latas. Bom, daí ele montou uma fábrica de carroças, né, para levar as latas, né. Logo ele vai estar investindo em madeira, em cavalo, sela, açougue, empório, comércio, supermercados, comida, casas para os trabalhadores, fábrica de cosméticos, uma infinidade de coisas, óleo e tudo mais, né. Até virar o maior industrial aí brasileiro, né. Bom, veja só. Voltando ao assunto da globalização, né? Daí o Donald Trump ele descobre que os Estados Unidos estavam se mudando para a China, né? E daí ele resolve fazer o oposto. Ele queria que os Estados Unidos investissem nos americanos. MAGA, Make America Great Again. A América traz suas fábricas agora para os Estados Unidos. Só que o custo de produção vai ser mais alto nos Estados Unidos, né? Não é a China, não é o Vietnã, o Sri Lanka, onde quer que seja, né? O fato de você levar a produção para onde há uma mão de obra boa e barata, né, foi que naquele momento que a China estava naquela pujança, naquele crescimento, que a manufatura industrial foi centralizada na China, em muitas indústrias, muitos tipos de bens, em um esforço aí para, digamos, reduzir os preços com a mão de obra barata e vender os produtos no Ocidente com margens de lucros brutais, né? No começo, né, a qualidade da fabricação foi uma consideração secundária. Um dos efeitos desse processo de divisão do trabalho, falando agora do Ocidente, né, da Revolução Industrial, lá em meados do século XVIII, né, veja, se você considerar todo o sacrifício que os capitalistas lá, os ingleses lá faziam, as atrocidades que eles cometiam contra os trabalhadores, nas minas de carvão, os operários, os mineiros, crianças, mulheres, idosos, trabalhando num regime igual ao do campo de concentração nazista, né? Ainda que você considere o trágico princípio aí dos primórdios do capitalismo, o fato bruto do capitalismo foi que milhões e milhões e milhões de pessoas que viviam na enxada, isso quando tinham a enxada, né, melhoraram muito de vida, né? Centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza, e veja, isso é muito bom, né? Obviamente que o mundo, nesse processo todo aí de 300 anos, se tornou muito mais interconectado, mais interdependente do que nunca. Podemos dizer que um país tem algo que o outro precisa, então esses países estão interligados. Sem dizer que hoje estão ligados por cabos submarinos, internet, radares, gasodutos, redes elétricas, hidrelétricas, etc, etc, né? Bom, durante os 3 últimos séculos, então, a sociedade reconheceu um tanto os problemas, né? Tanto práticos quanto ideológicos,
daquela arquitetura de manufatura global que o mundo construiu. Os países, as empresas ocidentais reconheceram que havia sérios problemas com a questão do trabalho. Veja, a questão ética do trabalho, inclusive do trabalho infantil, da falta de regulamentações ambientais, o problema da energia suja, poluente, etc. Toda essa discussão, hein, parcialmente superada nos, digamos, países ricos do Ocidente. Mas voltou com tudo, hein? Nas últimas 5 décadas, até por causa da pujança fantástica da China. E eles começaram a pensar de novo nessas coisas, né? Bom, as violações foram flagrantes. Veja, no começo houve muita mão de obra explorada. Houve muito roubo de propriedade intelectual. E os chineses foram muito criticados por isso, veja bem, foram criticados por fazerem exatamente as mesmas coisas que todos os países do mundo que se tornaram ricos também já fizeram, né? Aliás, a China, eu acho até que ela fez menos, hein? Bom, a China então foi muito criticada porque ela é capaz de copiar tudo muito bem. Veja, o roubo intelectual tem sido aí um dos problemas principais nas últimas 3 ou 4 décadas. Pode-se dizer que a China atingiu um ponto crítico quando você não precisa mais copiar, né? Mas você já começou a superar o original, né? E também você já não tem mais aqueles problemas trabalhistas, né? Na China, a China avançou enormemente na questão da defesa do trabalhador, dos direitos do trabalhador, do salário, que inclusive é melhor do que o nosso aqui brasileiro, né? Bom, mas além desses problemas, você tem um problema aí muito mais sério hoje, né? Relacionado à fragilidade das cadeias de suprimentos. Veja, esse é um ponto muito importante, porque o mundo parece funcionar normalmente, né? Vai tudo bem. Não passa pela tua cabeça que existem graves problemas num sistema que está todo interligado. Uma mão lava a outra, né? O sistema parece perfeito, mas vamos entender isso daí. A globalização, veja, no caso da calça ali, né? A manufatura centralizada na Ásia, dependente de uma cadeia de suprimentos extremamente complexa. Veja, a linha, máquina, tinta, costureira, navios, papelão, contadores, etc, etc. E coisas muito complexas, né? São coisas que também são frágeis, né? 1 milímetro errado aí, a estrutura se quebra, né? Se faltar aí nessa cadeia de suprimentos, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? O sistema começou a quebrar, esse sistema interligado começou a quebrar em algum momento, quando começaram os bloqueios econômicos, né? As sanções, os boicotes, aí o protecionismo, ou eu vou cobrar 100% no teu produto para ele entrar no meu país, falou o Donald Trump, né? E aí houve um aumento desesperado do preço do produto antes de chegar ao mercado americano, né? Foi que começou em 2020, quando começou a guerra comercial. Eles começaram a impor restrições, a colocar bloqueios. Os governos tornaram a produção e a distribuição de mercadorias, leia-se Estados Unidos, né, os governos, né, muito mais difícil, né? Por exemplo, a Apple fechou suas instalações de fabricação na China. Isso reduziu drasticamente a oferta do novo iPhone, já no ano 2020. Ou seja, houve uma diminuição da oferta de bens, né? Principalmente para o maior consumidor, que é a própria China e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o consumidor já tinha passado a gastar muito mais com o comércio eletrônico. Então você faz uma combinação aí, onde se diminui a oferta por causa das sanções, e também você tem um aumento da demanda, porque as pessoas já vinham comprando mais, né? Porque as coisas vinham mais barato lá da China, né? Então você tem aí você cria uma necessidade no consumidor, né? Você resolveu um problema que ele não tinha, agora ele quer comprar, né? Bom, é claro que então você passa a ter interrupções na cadeia de suprimentos. Você passa a ter carências na oferta. Bom, e nós estamos lidando agora com esse problema, né? Seria difícil encontrar algo que não tenha sido afetado por essas interrupções nas cadeias de suprimentos, na interligação do globalismo, porque o mundo está interligado. Veja, então as pessoas precisam de eletrodomésticos, de veículos, de canetas, de abajures, etc, né? A oferta se tornou ligeiramente escassa a partir de 2020. Por exemplo, no mundo dos semicondutores. Mas vamos lá, o nosso assunto principal hoje serão os semicondutores. Veja, é uma questão bem complexa. Então vamos lá, segunda parte do nosso vídeo, hein? O que é um semicondutor? Veja, é o cérebro da eletrônica moderna, hein? Absolutamente tudo, desde o celular, máquinas de café, micro-ondas, o carro, água encanada da rua que chega na caixa da tua casa, que vem por bomba. Qualquer coisa que tem um botão de liga e desliga hoje, provavelmente é um cérebro dentro, né? Porque o botão faz a corrente passar por um semicondutor qualquer e vai transmitir a coisa para os
os transistores, né, lá dentro, né, que vão movimentar a engenhoca, né, controlar o tempo, a temperatura, etc. Então tem bilhões de semicondutores, né, nos equipamentos todos, né. Nos últimos anos, simplesmente não conseguimos produzir semicondutores suficientes para atender a demanda. Os consoles de jogos, né, Xbox, séries, aí eu não entendo nada de videogames, né. Mas as pessoas falam sobre isso, querem comprar o SP2, o X913, o da série Alpha, Beta, Delta, etc. Seja no México, na Venezuela, em Cuba. Bom, em Cuba é mais difícil você achar, né? Mas em São Paulo, Madrid, Oslo, né? Canberra, enfim, falam sobre isso o tempo todo. No México você vai ter de esperar para comprar um Toyota novo, né? Bom, mas aqui em São Paulo é fácil. As lojas estão cheias de carros novos, importados. Inclusive o BYD, né? Estão sobrando até. Bom, se eles não venderem logo, estão ferrados, né? Na época do Covid, teve gente aí em alguns países que pediu um carro em junho de 2020 e o carro chegou em maio de 2021, um ano depois. Veja, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mostrou lá na CNN, né? Um pátio em Kentucky, cheio de carros novos estacionados. O fabricante não conseguiu o componente final necessário para completar os veículos. Milhares de Fords incompletos. Veja, podemos pensar nisso daí como algo análogo à crise do petróleo lá na década de 70, né? Os americanos foram aos postos de gasolina e o preço dobrou de preço, né? De um dia para o outro. Veja, a escassez do produto ou aumento artificial de preços. No caso dos semicondutores, foi a falta de semicondutores específicos para aquela linha de produção de automóveis, né? Bom, hoje em dia, os semicondutores são objetos absolutamente essenciais e são escassos. Há uma disputa de tapa aí pelos semicondutores. Ou seja, nunca se precisou tanto desse treco como agora, hein? Por exemplo, unidades de processamento gráfico de GPU, unidades aí específicas de aplicativos projetadas para, por exemplo, executar inteligência artificial, aprendizado de máquina e por aí vai, né? Bom, esse é somente um dos segmentos que usam chips, né? Se você vai fabricar um negócio e no final da linha de montagem você não completar o negócio, bom, a responsabilidade vai ser tua, né? Hoje, graças a processos avançados de tecnologia, o poder de processamento se multiplicou, né? Exponencialmente. Veja, o tamanho reduziu do chip, né? Diminuiu o consumo da bateria. Apareceu uma verdadeira explosão de novos dispositivos móveis, como smartphones, tablets, consoles de jogos, relógios inteligentes, abajures que dosam a quantidade de luz, câmeras inteligentes, drones, medidores de fitness, balanças falantes, etc, etc, etc. Bom, uma interrupção nessa demanda é um problema. Muitos produtos são afetados se faltar o querido chip, né? Bom, falando de semicondutores usados para aplicações avançadas de inteligência artificial, veja, esses componentes são possivelmente a peça mais importante do quebra-cabeça para a economia de hoje. Veja, não estou falando nem de um país de terceiro mundo, aí na zona rural, onde ainda se usa fogueira para comer. Você abre um buraco no chão, é o banheiro, né? Água no rio. Não, não. Imagine a sofisticadíssima economia europeia, vai, dos Estados Unidos, do Canadá, até mesmo do México, vai, até mesmo do Brasil, que é um país, embora as pessoas pensem que é um país, sim, o Brasil é um país que tem muita gente pobre, né? Só que tem muita gente rica. Tem muita, assim, não. Existe um grupo de pessoas muito ricas no Brasil, muita gente pobre. E um grupo de pessoas muito ricas no Brasil ou na Argentina. Não dá nem para imaginar a riqueza dessas pessoas, dos banqueiros brasileiros. Agora veja, no Sudeste Asiático tem pessoas lá na China, Japão, Coreia super ricas, bilionárias. Então, conclusão, se não trouxermos umas toneladas de microchips aí para esses países, a escassez de semicondutores trará um problema econômico, monetário e financeiro no Ocidente. Né? Porque não é apenas o problema da falta do semicondutor, veja, é uma política profunda aí que vai atingir o deep state aí do globalismo. Veja, esse deep state ele está sendo desmantelado aos poucos, hein? Veja, o globalismo, olha aqui a análise, ele começou a morrer mesmo em 2020, né? Com os problemas nas cadeias de suprimentos, com os problemas das sanções, hein? Com a guerra da Ucrânia também. E começou a chamada regionalização econômica, né? Cujo maior exemplo é os BRICS, né? E a cooperação, a Organização de Xangai, né? Passamos da globalização para a regionalização. Veja, a regionalização econômica está em curso.
Um grupo de países aí, vamos dizer, que tem entre 300, 400, 500 milhões de pessoas, em torno de 400 milhões de pessoas, e um bom acordo entre si, forma um bloco regional, uma regionalização econômica. Eu já fiz, inclusive, um vídeo sobre esse tema, hein? Os BRICS e o Brexit foram duas tentativas aí, o BRICS continua sendo, de regionalizar a economia mundial. Veja, a zona do dólar no futuro será no Ocidente, aí, Estados Unidos, Canadá e México. Outro bloco será a América Central, as Ilhas do Caribe e a América do Sul. O Bukele já saiu na frente aí nesse bloco, hein? O euro vai ser a moeda do eixo Paris-Berlim, já é essa, na Europa, né? China, Índia e Rússia estão se entendendo, os BRICS, ou seja, se antes você tinha um império enorme sancionando todo mundo, o império excepcionalista americano, agora você não vai ter como administrar mais esse globalismo, esse império excepcionalista americano. Veja. E a Rússia? A Rússia, ela mesma queria se dividir pelos Urais. Ela pensa, ou pensou em criar uma segunda capital na Sibéria. Veja, a lógica aí é que se você é regionalizado, veja, a cidade mais importante do mundo provavelmente vai ser Moscou, hein? Veja, a parte ocidental da Rússia. A parte leste da Rússia vai ser um segundo núcleo. Eu não estou dizendo que a Rússia vai se dividir, não. Ela vai ter duas capitais para regionalizar com o Japão, lá na Ásia, lá no fim, do outro lado, né? Claro que esse negócio de blocos, isso é política, isso é geopolítica, isso é geoeconomia. Decisões econômicas não são coisas aleatórias ou isoladas das grandes decisões políticas, né? Muito pelo contrário, né? Veja, a regionalização, veja, uma região vai precisar de ter tudo de que ela necessita, sem, hipoteticamente, depender muito de um outro bloco regional, né? Um bloco que tenha o Brasil, né, será absolutamente autossuficiente em água, terras, comida, etc. Quem quer dar baratas para o seu povo comer, né, é quem não tem comida, né? Aquele pessoal lá do Klaus Schwab, né, se você for ver, comparado às grandes famílias que dominam o mundo, aí desde o Renascimento, né, as famílias aí que cresceram com a paz de Westfália, que fizeram a Revolução Industrial, as máquinas, a agricultura de larga escala, o liberalismo via Revolução Francesa, e depois todas aquelas guerras insanas no século XX, né? E daí, quando a globalização parecia estar consolidada, começa a regionalização dos blocos, né? Eu falei do Klaus Schwab, porque na verdade ele é peixe pequeno, o Klaus Schwab, comparado aí às famílias, as grandes famílias, as poucas famílias, né? Imagine um bloco que focou em terras férteis, né? Que produzem alimentos, ou empresas que produzem alimentos. Veja, eu acho que o Brasil ele precisa ter mais um objetivo mais claro de quem que ele é e dos seus potenciais, né? Talvez ainda precisemos amanhã falar também sobre o governo do Brasil. Estou prometendo esse vídeo aí para amanhã. Quero focar talvez essa questão do Lula, dos BRICS e tudo mais, né? Bom, desculpe. Vamos então aprofundar nossa análise. Veja, muitos especialistas apostam que o próximo grande conflito será em Taiwan. Então vamos lá. Ora, Taiwan, terceira parte do vídeo, tem as enormes plataformas de produção de semicondutores, né? Se Taiwan não tivesse isso daí, os Estados Unidos não estariam nem lembrando da existência de uma ilha chamada Taiwan. Né? Taiwan vale mais do que 1000 campos de petróleo, vale mais do que usinas nucleares. É mais poderoso porque é o futuro da tecnologia. Não é um problema entre a China e Taiwan, não existe problema algum. Veja, é de novo, os semicondutores. É muito complicado para um país, estado, cidade ou ilha se ela tem um treco que todo mundo quer. Especialmente os Estados Unidos querem. Veja, por isso que a OTAN está indo para a Ásia, porque ela é o braço armado dos Estados Unidos. E é por isso que está tendo uma guerra na Ucrânia. Veja, o olho de Sauron inventa a democracia linda, né? Os direitos humanos, qualquer completa falácia para preencher o crânio do descerebrado, né? Daí começa a ladainha de que eles são os lindos salvadores liberais, democráticos, escambau, né? E os chinas são todos comunistas, assassinos, medonhos, aliens, etc. Tudo isso é absolutamente ridículo e infame. O mundo é como um caleidoscópio, né? Você precisa entender aquilo que você está vendo lá na frente, né? Se você só vê um lado, o lado branco e o lado preto, né? Sua visão está dividida, né? Está borrada, né? Porque apresentam a você um mundo com duas opções. Veja, isso é absolutamente falso. Nunca foram duas opções, é caleidoscópico. As pedrinhas formam figuras sempre diferentes na geopolítica. A compreensão maniqueísta, que só vê duas cores, né? Na verdade não vê nem cor, né? Só vê preto e branco, é daltônica. Veja, a visão boa ela vê todas as cores. Ela é multifacetada e ela é sempre mutável, né?
brinquem com o caleidoscópio, hein? Vocês vão entender como é que funciona o mundo, hein? Olha, obviamente que a China tem um claro interesse em assumir o controle total de Taiwan. Quem não tem, né? Taiwan é o lugar número 1 no mundo dos semicondutores, dos melhores chips do mundo. Os Estados Unidos estão tentando levar tudo para os Estados Unidos. Mas não é um processo que vai ser feito em uma semana. Não dá para levar uma mochila, né? Para o Ocidente será devastador. Veja, será devastador para o Ocidente se Taiwan cair sob controle total da China. Repito, os semicondutores estão em todos os equipamentos eletrônicos atuais. O mais importante é, lógico, é o celular, né? Mas são dispositivos médicos, eletrodomésticos, carros, telefones, indústrias, máquinas, softwares. A China terá a capacidade de controlar, alterar, alocar ou mesmo interromper completamente o fornecimento de semicondutores que usamos, hein? Que precisamos todos os dias. Essa possibilidade da China dominar isso daí deixa o Pentágono, a CIA, né, o Departamento de Estado dos Estados Unidos literalmente doentes. Os chineses não são o tipo de sociedade que dá passos errados. Eles estão observando essa crise, né? A guerra da Ucrânia. Eles estão observando o medonho genocídio promovido pelos sionistas lá de Israel, né? Os problemas que o imperialismo colonialista está criando na África, na América Latina, né? Mas pense, a China e os Estados Unidos, veja só, não podem lutar um contra o outro. Eles não podem e não vão lutar um contra o outro. Veja, em outubro de 2021, veja só, a China comemorou seu Dia Nacional enviando cerca de 80 aviões do Exército de Libertação Popular, apenas para sondar o espaço aéreo de Taiwan. Veja, ao mesmo tempo, 150 voos militares sobrevoaram a zona de defesa aérea de Taiwan. São níveis recorde de atividade militar. São exercícios absolutamente intencionais. Veja, se uma invasão militar ocorresse, e a China quer deixar isso daí absolutamente claro para os Estados Unidos, que ela pode coalhar o mar da China com tecnologia militar. Taiwan não teria a menor chance de sobreviver, né? Veja, não importa o que você diga, diga que os Estados Unidos é o rei da selva, é o rei do universo. Veja, eles vão dizer que ele tem 800 bases militares no mundo. Veja, não adianta. Existe, é claro, um desequilíbrio entre os dois países, sim. Só que pouco importa o quanto os Estados Unidos sejam fortes, o quanto as forças da OTAN sejam poderosas. Não vai funcionar em Taiwan. Por quê? Veja, vamos lá, olhe para o mapa do mundo, veja. Abra o mapa aí quando você tiver um tempinho lá. Veja lá onde está a China. Agora veja onde está o mar da China. Os americanos vão trazer porta-aviões? Só se for para dar um exemplo aí de como é que é um caixão flutuante, né? O mar da China está coalhado de forças chinesas. E eles não estão invadindo Taiwan, eles só estão mostrando que a ilha está coalhada de forças marinhas e aéreas da China. Veja, se a China entrasse e tomasse Taiwan, e poderia fazê-lo, as implicações para a economia global e os mercados de ações seriam devastadores. Taiwan se tornou o farol do Ocidente capitalista. Farol que fica na Ásia. Veja, é absolutamente crucial em termos de tecnologia, de cadeia de suprimentos, de fabricação de tudo. Veja a escassez, as interrupções da cadeia de ofertas, a incerteza geopolítica apontam para uma única solução. Os países, então, iniciaram aí, vão iniciar e devem iniciar o processo de repatriação de suas capacidades de manufatura avançada. Veja, a globalização acabou. Centros de excelência no exterior, criados sobretudo quando os Estados Unidos assinaram com Deng Xiaoping, com Jim Carter, lá em 1979. Veja, aí então, repetindo, eles começaram a exportar tudo para a China, loucamente, por pura cobiça e oportunismo. Era muito mais barato e lucrativo. Tudo bem, só que agora é o processo inverso. A manufatura avançada está retornando aos Estados Unidos e para a Europa. Não há outra opção para o Ocidente. Já não se trata do custo da produção. O custo da produção já se tornou secundário. Veja, por que ele é secundário? Porque agora é uma questão de segurança nacional. Os países querem ter o controle sobre suas cadeias de suprimentos críticas. Isso representa uma mudança radical na tecnologia avançada. O futuro deve ser avaliado em função dessa mudança, da globalização para a regionalização. Então, são duas questões importantíssimas. Uma, o retorno da manufatura doméstica. Por isso, a chegada de Donald Trump foi tão determinante e chocante na economia dos Estados Unidos, nas bolsas de valores, né? E a segunda questão é a natureza mutável da manufatura, a mudança do trabalho em geral. Veja, estamos chegando ao paradigma tecnológico.
Não é o mesmo que a quarta revolução industrial. Já não é a quarta revolução industrial, que é a internet e o microcomputador, né? Não, é a automação inteligente, né? O que você vai ver é a adoção em massa, atenção pessoal, de robôs inteligentes. Posso estar enganado, mas acho que a China vai sair na frente nisso daí, de novo. Bom, pense em manufatura, isso significa fábrica, um espaço grande e sujo, um galpão cheio de máquinas. Veja, a realidade é muito diferente disso. Os centros de manufatura, que já estão começando a fazerem, e que vão ser os centros de manufatura do futuro, falando do que nos reserva o futuro, serão altamente automatizados, funcionando dia e noite, 24 horas por dia. Veja, serão movidos por uma combinação de visão computacional, aprendizado de máquina, que é a inteligência artificial, robótica avançada, uma confluência de tecnologias integradas. Será a inteligência automática, mais a probática. Veja, a probática será a arte ou ciência da representação dos fatos. Veja, em outras palavras, veja, as máquinas criarão aquilo que os fatos necessitarem, aquilo que os fatos apontarem, aquilo que os fatos da realidade da vida humana requererem, conforme a necessidade daquela sociedade, daquele país, daquele bloco. Veja, se os fatos mostrarem que é necessária uma certa tecnologia num certo lugar, pois bem, a fábrica inteligente, a impressora inteligente vai lá e fabrica aquilo lá, e vai ser implementado aquilo lá, né? Veja, no sexto paradigma tecnológico, quem ainda estiver, pessoal, então eu vou deixar a segunda parte, que é justamente a parte mais interessante, né? Onde eu vou explicar o funcionamento do chip, onde eu vou explicar como que um semicondutor funciona e como que é essa máquina que produz esse chip. Só que essa segunda parte, que também entra um pouco aí de tecnologia e também de conhecimentos gerais para a área, né? Vou deixar para amanhã. Bom, então por enquanto vocês vão tendo essa amostra aqui dos nossos vídeos, dos conteúdos também. Hoje eu queria enfocar nessa questão, acho que é muito importante saber que não pode haver, e não acredito que vai haver uma guerra por Taiwan. Acredito que aquilo lá está coalhado, o mar da China, da marinha chinesa. Assistam os vídeos que estão mostrando os exercícios militares chineses nesta semana. Ouçam as palavras de Xi Jinping, né? E o tanto que isso está repercutindo aí na internet. Bom, então, se amanhã eu fizer a segunda parte do vídeo de hoje, o vídeo onde eu vou falar sobre o que envolve o Brasil não ir a Kazan, vou também falar sobre a presidência do Brasil, talvez entre um pouco na política nacional, hein, pessoal? Não é realmente o que eu gosto de fazer, eu gosto de focar mais na política internacional e nos negócios da geoeconomia e da geopolítica, principalmente geopolítica, né? Pessoal, mídia alternativa, independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Ajude o canal Luz no Fim do Túnel. Peço a sua ajuda aí, faça um Pix, R$1 aí, pessoal. É só pegar aí na descrição do vídeo, é o meu e-mail ou o meu CPF. Pessoal, verifique se você está seguindo o canal. Sem a sua ajuda, o canal não tem necessidade de existir. Ele só existe por causa de seus seguidores. Continuaremos a fazer um vídeo, na medida do possível, uma vez por dia, se possível todo dia. Geralmente vídeos de 30 minutos de livre reflexão. Pessoal, os textos todos são elaborados por mim mesmo, a partir das melhores fontes aí que se pode haver sobre este tema, né? E sobre os vários temas que a gente aborda aqui no canal. Então, muito obrigado aí pela sua presença, divulgue aí nas suas redes, não esqueça de acionar o sininho, dar o like, traga um seguidor para o canal, pessoal. Vamos em frente então, né? Então, até a próxima e fiquem com Deus.